Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Movimento, conversas que transformam o olhar em saúde. Eu sou o Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou o Rodrigo Nunes, médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Aqui a gente abre espaço para histórias, experiências e a gente traz profissionais experientes para trazer boas informações para vocês. Se acomode aí que o episódio de hoje está incrível. Hoje a gente está aqui com Gabriela Spadari, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Gabriela, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Conta um pouquinho pra gente quem é a Gabriela, o que você faz, suas especialidades, que temos bastante informação para as pessoas hoje. Obrigada. Bom, eu sou psicóloga, eu atuo na área clínica e na docência. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e trabalhei com mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado em avaliação psicológica. Atualmente eu dou aula, mas meu foco principal é o consultório, cuidando de pacientes da saúde mental. Muito legal, Gabriela. Então, começa contando pra gente qual que é o principal grupo, perfil de paciente que você atende no consultório, na sua prática diária. Perfeito. Grande parte são adultos que sofrem de questões relacionadas à depressão, ansiedade, pânico, medo. Essa gama de psicopatologias que estão cada vez mais presentes no dia a dia, né? Alguns idosos também. E aí você falou, né, depressão, ansiedade. Eu estava lendo uma matéria esses dias que são consideradas hoje a doença do século, né? Sim. E não tem mais idade para acontecer, né, Gabriela? Você vê isso na sua rotina, assim? Porque antigamente a gente achava, depressão, não... Hoje tem adolescente, Sim, tem criança, tem adulto jovem, tem idoso, né? Como que você vê isso lá na prática? Exato. No consultório, por muito tempo eu atendi crianças, né? Por conta da demanda, eu precisei selecionar. Então, hoje eu atendo mais adulto, adolescentes também, idosos. Mas eu tenho visto um adoecimento muito grande também na infância, né? Então, muitas crianças estão adoecendo. Eu acho que tem um impacto muito grande também as telas, né? Eu ia perguntar disso. Os pais relatam muito para mim, né? E tem um acometimento enorme. E aí você falou, né? Será que as telas só nas crianças, né? Ou não em todo mundo, né? Eu acho. Não sei. O que você acha? Essa questão de quando a gente fala tela, né? Mas aí você coloca rede social. Sim. Você coloca acesso à informação rápido, acesso à comparação rápido, né? Você enxerga ali no Instagram a vida de alguém, acha que aquilo é a vida da pessoa, que às vezes só aparece o lado bom da história, você só vê o palco, né? Você não vê você não vê a hora que fecha a cortina, você não vê o bastidor. E isso gera ansiedade, gera... eu acho que deve ser uma loucura essa prática no dia a dia, muito. Porque a tecnologia, ela ajuda muito, exato, mas ela também pode trazer tudo isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? É até um colapso mesmo, porque as pessoas, elas tendem a ficar nessas redes sociais e se comparam, elas desenvolvem pensamentos autodepreciativos, impacta na autoestima, na qualidade de vida, elas se sentem incapazes, e isso em geral, como um todo, né? Gabriela, você falou no começo, né, da depressão, da ansiedade, que hoje a gente vive uma epidemia desses sintomas, exato, né, vamos dizer assim. O que você observa, que eu vejo muito isso nos meus pacientes, o que você observa que no mundo atual isso vem, que nem o Rodrigo falou da tela, acredito que deva ser um fator, mas quais outros fatores você tem visto para aumentar tanto e a gente vê essa epidemia desses sintomas? Eu acredito que a autocobrança, né? As pessoas se cobram muito por performance, por ser boas, por estarem numa boa condição física, tá atendendo a todas essas demandas, né? Então, tem a questão social, tem a questão familiar, né? Então, ser um bom profissional, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom atleta, e acaba não dando conta de sustentar tudo isso, porque ninguém aguenta ser bom o tempo todo, ser perfeito o tempo todo.
gerenciar tudo isso, né? Porque essas questões acho que sempre existiram, né? Exato. Você quer trabalhar, você quer ser um bom profissional. Sim. Você quer praticar um esporte, você quer ir bem no seu esporte. Exato. Mas acho que hoje, né, a cobrança, a informação, o que você vê, a comparação, né? Acho que comparação, eu tenho um filho de 20 anos e uma menina de 12. E você vê que a rede social na vida deles, não é que na nossa já faz muita parte, mas na vida deles é assim, eles não vivem sem. Exato. Muitas vezes é onde eles se relacionam ali nos grupos, tal, não sei o que. Então, Exato. E como que você lida com isso um paciente te procura com essa demanda? Perfeito. Você tenta diminuir a exposição dele ao aparelho, à rede social? Você tenta modular, ensinar como usar da melhor maneira? Eu acho que em tudo é importante o equilíbrio. Todos os excessos, a gente fala que todo excesso esconde uma falta, né? Então, a gente precisa entender o porquê ele está fazendo esse movimento desse excesso. O que está faltando, né? Aonde ele pode deslocar, né, esse prazer em outra atividade, buscar outros recursos também. Mas eu vejo muito isso, a falta de, talvez, um equilíbrio na rotina, no dia a dia, em atividades. Muitas vezes a internet é o único recurso de prazer, reforçador, onde ele tem like, onde as pessoas elogiam ele, e aí fica aquele reforço, vai né? se tornando um reforço, vai se tornando um vício, a gente pode dizer assim, também, às vezes, né? Vai se tornando uma necessidade. Exatamente. Eu acho que isso é interessante, né? O excesso, né? Então, o excesso pode ser em qualquer área, né? Pode ser de trabalho, pode ser de atividade, rede social, de qualquer coisa que acaba... Exercício. Né? Muito interessante isso. Gabriela, eu estava pensando aqui, você falando, eu observando, né, analisando os pacientes que eu já atendi, que vêm, e eles vêm com dores, né? Eu reabilito esses pacientes e vêm com essas demandas junto, né? De ansiedade, de crenças, né? Eu acho que a questão crença, eu e o Rodrigo, a gente acaba conversando muito para já educar esse paciente do ponto de vista físico, quais serão os caminhos, né? Para ele entender já. Como que você vê essa questão crença em pessoas assim com dores, né? Como que você analisa isso? Perfeito. O que ocorre e que eu percebo bastante no consultório, as pessoas chegam ao consultório ou com uma dor ou com uma limitação e elas passam a viver a partir da lente dessa dor ou dessa limitação. Então, a vida delas muda, né? E elas passam a acreditar que elas não são capazes, que elas não conseguem. O foco delas se dá no déficit e não na capacidade dela, não no que ela pode desenvolver ou que ela ainda é capaz de fazer ou que nem é um déficit, que só ela acredita que é, né? Então, a gente considera isso que ela vai desenvolvendo uma crença, né, irracional, um pensamento ali sabotador, a gente chama de um pensamento automático que invade a mente dela e fala para ela que ela não consegue, que ela não é capaz. E isso faz com que ela vá perdendo mais ainda recursos, né? Vai se limitando cada vez mais. E, de fato, ficando cada vez mais ali sem ter opções, né? Isso que você falou, né? Acho que ela se concentra no déficit, né? Não nas capacidades, né? Exato. E é tão difícil de quebrar isso, às vezes, né? Porque todos nós, né? Acho que eu acho a psicologia um negócio fantástico, né? Porque você lida com sentimentos que todos nós temos e que é normal ter. Exato. Só que a hora que passa um pouco do limite ou falta é que se torna o problema, né? Exato. Quem nunca ficou ansioso? Exato. Quem nunca ficou deprimido, triste? Às vezes uma tristeza um pouco maior, mas assim... Aí você tem alguma coisa em você que regula isso, ou no meio, né? Mas a hora que perde essa capacidade de regular, então são sentimentos que vão se exacerbando ou não, é fantástico, né? Eu acho que é uma arte, né? Eu gosto. Por exemplo, patologias crônicas, que os pacientes tenham uma artrose no joelho. Esse paciente sabe que muitas vezes ele vem com uma crença que isso vai ser para sempre, essa dor vai ser para sempre. Aí vem o ortopedista, explica, pede os exames, medica e
e vai regulando. Vai para o físio, o físio vai mostrando as capacidades, vai treinando, etc. Como que você acha que a gente consegue melhor ofertar um tratamento para esse paciente, pensando numa lógica de raciocínio, assim, para que esse paciente entenda que vai ter tempo, mas ele não quer dizer que ele não vai melhorar. Sim. Isso pode levar um tempo, mas ele vai tendo fases, né, e metas. Exato. Como que você vê essa... Até ele entender o prognóstico, como vai ser. Isso é muito importante, ele entender cada etapa do processo e entender o que é capaz de ele fazer em cada etapa, né? O que é possível. Às vezes eu percebo que eles têm muito medo de sentir dor, ou daquela dor perpetuar para o resto da vida, né? Então, eles acabam catastrofizando, o que a gente chama, né? Isso, a gente escuta muito isso nos cursos, né? Catastrofização da dor e tal, ortopedia. Mas você lida com isso, né? No dia a dia, né? E às vezes a gente, na nossa consulta, falta até ferramentas. Claro. Né? Não tem essa formação para lidar com essa situação, né? Exato. E ele entender que dor eu vou sentir, quanto tempo, como vai ficar depois. Às vezes ele vai conviver com a dor posteriormente, mas pode ser uma dor mínima. Eu falo que a dor, ela é muito pessoal, né? É difícil da gente medir. Quantificar, né? Quantificar. Então, às vezes, ele interpreta também aquela dor como aterrorizante, mas nem sempre é. Às vezes é um desconforto, né? Que nem tem uma paciente que eu falo para ela, você tá com uma dificuldade, mas você é capaz. Porque ela interpreta como se ela não pudesse mais andar, ou que ela não fosse mais capaz, né? Em alguns momentos, ela até traz como se ela fosse deficiente. Eu falo que não, é uma dificuldade, né? Então, eles entenderem esse processo e o quanto eles também estão colocando um valor pessoal nessa dor, né? E o alinhamento de expectativa também, né? Que é isso, né? A informação, a explicação do passo a passo da doença e do tratamento, né? Acho que é fundamental. Exato. Eu acho que isso que você falou é importante. Eu vejo muito nos pacientes, né? Essa questão de o peso que eles colocam na dor. Exato. Né? Eu gosto de estudar muito dor crônica. E quando a gente estuda os mecanismos, né, neurofisiológicos da dor, se a gente perguntar uma nota de 0 a 10, quando você está sentindo a dor no seu joelho agora de 0 a 10, a nota que ele vai dar não é a dor sensorial, nociceptiva que está saindo do joelho e chegando no cérebro. Não é. É ela associado a vários inputs, né? Tanto positivos de aumento de dor, quanto inputs negativos de depressão da dor. Exatamente. Então, acho que esses fatores influenciam demais, né? Com certeza. E a gente identificar esses fatores... Nem sempre é fácil. Nem sempre são fáceis, é difícil de né? mensurar quando ele relata que ele não consegue. Por exemplo, essa paciente minha, ela relata que ela não consegue andar, que ela vai cair. Mas ela não tem evidências que ela vai cair, né? Os médicos, fisioterapeutas dela falaram que ela é capaz de se locomover, né? Mas ela não, ela acredita. Então, o quanto isso impacta nela, né? Porque ela caminha de uma maneira insegura. Desculpa, Matheus, e aí muitas vezes a gente tentando trabalhar só a parte física, né? Exato. Muito importante, mas a gente está esquecendo do principal, né? Exato. Que se a cabeça não estiver preparada para aquela informação, para o que vai vir adiante, para se motivar para o que vai vir adiante, o tratamento fica estacionado, né? Exato, e até questões relacionadas à depressão e ansiedade que esses pacientes desenvolvem, porque eles têm perdas, né? Eles deixam de ir a lugares que eles gostavam, eles têm vergonha, muitas vezes. Tem pacientes que me relatam que têm vergonha. Ah, mas eu vou andar na rua de mão dada com alguém? Usar uma bengala. Usar uma bengala. Uma muleta. Tem paciente que se opõe. Exato. Não, como que vão me enxergar assim, né? Exato. Então, eles evitam sair. Já tive casos assim, do paciente evitar sair, evitar ir em lugares públicos e desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Imagina, você vê, uma coisa, não menor a palavra, mas é um medo, uma vergonha, um receio de como os outros vão enxergar. Sim. Que se isso vai perpetuando, daqui a pouco ele está mais deprimido, ele está mais embotado, está mais quieto. E impacta muito no tratamento. Se ele não acreditar, né, que ele é capaz de melhorar, é muito difícil.
Não, acho que é para tudo, né? Imagina, se você não enxergar aquela possibilidade, né? De que, não, eu consigo sair daqui, chegar ali, o impacto é brutal. E pensando nesses pacientes com dor crônica, tem estudos mostrando que quanto menos atividade, menos movimento, não precisa nem ser uma atividade física, quanto menos movimento essa pessoa fizer, mais essa dor se cronifica e mais as vias dolorosas vão acontecer numa neuroplasticidade que essa via vai ficar hiperativada. Sim. Então, quanto menos exposição, mais hiperativação e vai fixar esse que a gente chama de alodínia. O paciente faz um movimento que não deveria gerar a dor que ele tem, mas essa dor gera. Né? Já dispara e a via dolorosa trafega esse estímulo. E a gente na fisioterapia acaba tendo um papel de, na reabilitação, expor esse paciente. E aí eu percebo perfis diferentes. Sim. Tem perfis que é um paciente que operou um ombro, e aí a gente começa a expor e ele gosta dessa exposição. Ele fala, que legal, vamos, porque eu tô vendo que é o que eu vou querer. Eu quero voltar a jogar tênis. Eu tenho um paciente assim, eu vou expondo. Ó, agora a gente vai começar essa fase. Que demais, vamos lá. Mas olha que legal, porque ele tem um foco, né? Exato. Mas essa, na minha prática, é a minoria. Entendi. A maioria, quando você começa a expor, reage contrário, né? Então, às vezes, até eu uso umas técnicas de tentar mostrar que essa exposição vai gerar dor. Sim. E aí ele acaba não sentindo. Porque às vezes a gente fala assim, ó, não é pra ter dor. E aí ele acaba tendo mais dor. Aí fala, vai ter. Aí não tem. Como que você vê essa questão da gente, alguma estratégia pra gente ir expondo esses pacientes e a resposta deles não ser contrária, assim, né? Aquela coisa que, tá expondo, ele vai se sentir, às vezes, acuado, exato. Né? Eu acho que isso, fazer uma dessensibilização é importante. Ele entender também que vai sentir dor. E que tá tudo bem, que faz parte do processo de cura sentir dor, né? Acho que essa palavra, né? Tá tudo bem, né? Assim, assusta, né? Não, mas é aquela coisa do suportar o momento, né? Ensinar que ele pode suportar. Exato. Que ele consegue passar aquela fase que tá bem e lentamente, ainda sentir dor numa fase, Exato. Né? É um trabalho difícil, mas super necessário. Porque eles têm crenças, inclusive, com a dor, que não posso sentir dor. Que a dor é um sinal de algo muito ruim no corpo. A gente aprende desde pequeno, né? Que a dor é um alerta ruim. Exato. Né? E ele só tá sinalizando a gente, nada mais é que uma resposta ao meio que a gente vive. É um aviso do seu corpo de que, opa, alguma coisa está acontecendo. E ainda bem que tem, né? Em algum momento, né? Dá tempo de olhar numa fase mais precoce, de procurar o tratamento correto. Eu trabalho muito assim com os meus pacientes, que tá tudo bem que eles vão sentir dor, mas que essa dor é parte do processo da melhora. Não é o estado final, mas é o processo mesmo, né? E entrar naquilo do objetivo, né? O problema é que tem muitos pacientes que não têm objetivo. E quando não tem? Aí a gente precisa caçar um. Tentar achar. Perfeito. Porque eu acho que muda 100%. Muda. Eu tô olhando, pensando na minha prática, pacientes que não têm objetivo, a hora que a gente encontra, mas é uma virada de chave. Mas aí pode ser, né? Ele não tem mesmo, ou ele tá deprimido. Exato. Que causa uma visão distorcida e diferente de tudo, né? Então, aí que entra, aí que... Isso aí acontece. Você manda para ela. Mas tem que ter técnica, tem que saber conversar, tem que saber tirar isso dele. Identificar, né? O que é uma depressão, que é falta de visão de futuro, ali a visão turva da realidade, ou simplesmente, para que eu vou melhorar? É isso. Tá boa a minha vida assim também? Só sinto dor, mas eu não faço mais nada de muito diferente, Acho né? que são abordagens completamente diferentes, né? Nesse perfil. Identificar e fazer essa abordagem, né? Pensando assim nos pacientes, mudaria 100% o rumo da reabilitação, né? Exatamente, e até desenvolver mesmo objetivos. Então, o que você poderia fazer se você se sentisse melhor em relação a isso, né? Eu poderia visitar alguém, sair, enfim, ou fazer um esporte. Como estimular, né? Como criar
essa faísca ali para a coisa começar a andar, sair daquele ciclo vicioso de dor, desânimo, tudo, e para um ciclo mais virtuoso, onde ele consegue perceber que existe um caminho legal a trilhar lá na frente. Exato, porque às vezes a pessoa ela começa a viver mesmo como se fosse um script da doença, da dor, daquele estilo de vida, né? Se torna um hábito também ali, né? E você usou uma palavra aí que me chamou a atenção, uma frase, a depressão, uma visão... Turva. Turva da... Assim, contextualize isso legal. Claro, achei interessante claro. isso. É como se o paciente, se a pessoa, ela olhasse a vida de uma maneira distorcida da realidade. Ou seja, eu brinco que é como se a gente colocasse um óculos. Eu empresto meu óculos para o Matheus. Ele vai olhar pela lente desse óculos. O que ele vai ver? Ou ele vai ver as coisas aumentadas ou distorcidas. E assim é a depressão. A pessoa, ela passa a ver tudo mais cinza, sem vida... às vezes até um pouco irreal, né? Então, problemas que não são tão grandes, ela passa a ver muito grande. A dor, que às vezes não é tanta, ela passa a sentir muita. Então, tem uma distorção. E o impacto, né? Se você não cuidar disso, todo o resto fica muito difícil de evoluir, né? Exato. Se não tiver um olhar atento para isso, né? Não tem como... caminhar sem um trabalho multidisciplinar, né? Em alguns casos. E a depressão hoje, Gabriela, assim, você sabe me dizer que porcentagem que você consegue cuidar com um trabalho de terapia cognitivo-comportamental? Que porcentagem que você às vezes precisa de medicação ou não? Você sabe me dar algum número assim? Eu não... assim, grande parte eu acho que, por exemplo, no meu consultório, 80% dos pacientes acabam fazendo a terapia com o uso do psicofármaco, né? É o que a OMS trata como padrão ouro. É uma associação de modelos de tratamento. Exato. Tá. Porque muitas vezes a depressão, ela tem a parte biológica, né? Que é um déficit de neurotransmissor ou recaptação. Então, o remédio, ele faz essa parte. Mas tem também o olhar, né, do paciente, a forma como ele vê a vida, né? Não, eu acho que muitas vezes o olhar é muito mais importante do que a medicação. Aí vai variar de caso a caso. Exato. Né? Mas são coisas adjuvantes, né? Sim. Uma anda do lado da outra. Exato. E o objetivo é o mesmo. Grande parte utiliza a medicação. O que ocorre? Muitas vezes, parte desses pacientes, eles utilizam por um período específico, né? 6 meses a 1 ano. E já obtêm uma melhora e podem ficar somente com a terapia e seguir. Mas a melhora veio da medicação e da terapia. Sim. Né? Porque eu enxergo a medicação ali como uma coisa, talvez, momentânea. Exato. E a terapia vai mudando aquela questão mais profunda. Sim. A base do problema, às vezes, né? Vai conseguindo, que é o que a longo prazo talvez evite muito mais a recaída, né? Exatamente. Eu acho que a medicação, se você tira e não trabalha a parte cognitiva, não vai ter resultado. Né? A TCC, ela traz muito isso, que a terapia é para realizar uma mudança na filosofia de vida do paciente. Então, mudar a forma dele ver a vida. Que o que vai levar, na minha visão, né, de leigo nisso, mas me parece que isso é o que vai mudar lá na frente, né? Exato. Você vai evitar recidivas, você vai saber como se comportar frente a uma situação igual num momento ali na frente, né? Acho que esse é o diferencial. Gabriela, e para as pessoas que estão ouvindo, então, quais seriam os sintomas para ela começar a pensar, será que eu tenho isso? E procurar um profissional? Que ela, numa depressão, Numa depressão, olha, anedonia, apatia, falta de visão de futuro. Às vezes, ela perde o interesse nas coisas que ela gostava de fazer, perde o sentido. Né? Nem sempre é uma pessoa que vai ficar na cama, que vai ficar em casa. Às vezes é uma pessoa funcional, mas ela acaba perdendo um pouco a essência dela, né? Os interesses, os gostos. Ela não tem mais aquele entusiasmo com a vida. E aí acho que o diagnóstico é mais difícil ainda de ser feito, né? Porque às vezes é sutil, né? E as pessoas confundem. Elas muitas vezes acham que são pessoas que estão acamadas, não se arrumam. São crenças que as pessoas têm, e não necessariamente. Às vezes ela tem uma vida funcional, sai para trabalhar, tem amigos, mas lá dentro
ela perdeu aquela vontade de viver, aquela alegria. Tá um pouco no automático. Exato. Tá no automático. Exatamente. E você acha que essa vida corrida, os modos operantes do mundo atual, isso contribui também? Eu acho que sim. E eu acho que é sobrecarga também. Eu vejo muito no consultório pessoas que trabalham demais, têm um excesso, uma sobrecarga de trabalho e acabam entrando em burnout, deprimindo, indo para um contexto de ansiedade. Aí ela trouxe o burnout agora, que eu acho que também deve ser outra coisa que está extremamente comum em todas as áreas, né? Sim, sim. Que também é aquilo, né? Assim, como que você... A linha é tênue, né? Como que você separa a pessoa que está trabalhando, mas está bem, tá mentalmente bem, daquela que está trabalhando demais e atingiu o burnout, né? Exato. Mas é isso, acho que talvez esses sinais iguais da depressão que você falou, não sei, imagina, né? Você vai perdendo um pouco a vontade de fazer, automático. Como que você definiria esse burnout? O que é o burnout, né? Para as pessoas entenderem. A pessoa, ela começa a ter sintomas físicos mesmo. Cansaço em excesso, ela não dorme bem, ela acorda cansada no outro dia. Eu falo que é como se ela todo dia fosse matar um leão e ela tá cada vez com menos força, mais fadigada, com menos energia e vai acometendo o emocional dela também. Então, acaba afetando na autoestima. Ela não se sente capaz. Às vezes, as atividades que ela fazia com excelência, ela acha que ela não vai dar conta. A performance deve diminuindo, né? Exato. Então, muitas vezes, ele começa com uma questão fisiológica, de cansaço em excesso, e acaba indo pro emocional, pro psicológico, né? E às vezes a gente espera demais, né, para procurar ajuda. Não deve ter isso também? Sim. Né? Porque eu vou falar por mim, assim, eu acho que às vezes só de você conversar com alguém que te abre o olho de alguma coisa, expor teus sentimentos, falar, é importante, né? Assim, a terapia, né? Não quando você... eu estou deprimido e agora eu vou buscar. Não, mas antes. Exatamente. Né? Cuidado mental antes. A prevenção, né? Exatamente. Porque entra naquilo que a gente estava falando anteriormente do equilíbrio, né? O excesso. Então, esse excesso, ele vai adoecendo o ser humano em qualquer área, né? Qualquer área, seja no trabalho, no lazer. E você vê muita diferença entre diferentes idades ou sexo. Eu acho que o homem, que nem a gente estava conversando com o Jonas antes, o homem espera muito mais para fazer um exame de rotina, para procurar ajuda, para você ver essa diferença no consultório, sexo masculino, sexo feminino. Eu acho que sim. Eu acho que acaba que muitas vezes as mulheres, elas agregam muitas atividades. Por exemplo, a casa mais o trabalho e os homens também, né? Acabam, por exemplo, ficando muito tempo no trabalho e assim por diante, né? Mas eu vejo isso, mas o homem, uma sobrecarga. Mas o homem, acho que de uma maneira geral, procura menos ajuda. Muito. Ou não? Menos, Sim. né? Assim, a mulher, né, é da natureza, acho que fala mais fácil sobre sentimentos, conversa sobre isso. E quando você procura alguém para cuidar dessa parte, você precisa falar. Exato. A maioria dos pacientes são mulheres. A maior parte. Acho que elas lidam melhor com isso, né, Matheus? Falam melhor, conversam melhor. A gente tem um certo... É uma crença também, né? É uma crença. Um bloqueio, né? De vamos falar sobre o que você está sentindo. E às vezes a hora que você consegue falar é bom, né? Exato. É necessário, né? Exato. Impressionante, né? Essa diferença. Eu vejo isso nos pacientes também, né? Com dor. Sim. Né? E reabilitando. Tem essa diferença, né? Quando a gente atende, né, a mulher e o homem, tem também essa diferença, né? É uma autocobrança até, né? Parece que a mulher, quando frente a uma adversidade, principalmente de mais idade, a resposta é melhor, né? Ela enxerga com mais otimismo, mas às vezes por falar mais nisso, por pôr mais para fora o sentimento. O homem, geralmente, ele fica mais calado, mais quieto, responde diferente aos estímulos. Eu acho que tem uma diferença, sim. Tem sim. E às vezes a mulher se cobra muito,
Que nem ela soma ali atividades, né? Então, Sim. com os filhos, com a casa, com o trabalho, enfim. Hoje, né? Eu vejo isso. Mudou aquele padrão, né? Um tempo atrás, na mulher, hoje ela trabalha tanto ou mais que o homem. Exato. E aí, às vezes, ela é sobrecarregada porque, às vezes, o homem continua naquele mesmo padrão. Né, que não ajuda tanto como o pessoal mais novo. A minha esposa, ela é pediatra. Então, ela lida muito com famílias, tudo. E ela fala que o modelo hoje, né, dos pais mais jovens é completamente diferente da minha época, que eu tive filho há 20 anos atrás, e de antes muito mais, né? Hoje eles são mais participativos, eles vão nas consultas pediátricas, eles levam os bebês, eles ficam à noite com o bebê enquanto a mãe está dormindo. Que legal. Parece que esse é meio um padrão. E aí isso serve também para me cutucar, né? Viu? Você só dormia, tá? Eu sou daquela geração lá de trás, de 20 anos atrás. Mas mudou o perfil, né? Às vezes os homens hoje talvez sofram menos de problemas mentais por ser uma geração que fala mais que aberta, se expõe mais aberta, né? É verdade. Mas aí entra aquela questão, né? Ao mesmo tempo, o homem vai participar, né? A mulher, às vezes, tem aquela coisa da mãe lá de trás, que fazia tudo. Ela tem que abrir o espaço para o pai entrar, né? Então, tem uma série de... A engrenagem, e aí, que nem você falou, essa geração está participando mais, mas também não nasceu como as mulheres que já nascem com aquele instinto materno. Então, erra bastante. Então, tem... Aí leva bronca. Leva bronca. É uma engrenagem, né? É interessante. E mudando da água pro vinho, né? Aproveitar que a Gabriela está aqui, eu sei que ela é ciclista. Né? Então, a gente não podia deixar de falar. Ela é ciclista e pedala, compete. E como psicóloga, eu acho que isso te traz um preparo mental para as provas muito legal. Sim. Né? Como que você vê isso, o preparo mental e a prática esportiva? Legal. Olha, isso dá uma conversa bem longa, né? Porque, de fato, para competir, a gente precisa ter recursos emocionais, eu falo, né? Porque é uma pressão muito grande, né? Muitas vezes a gente tem medo também de o que vai acontecer. Será que eu vou conseguir completar a prova? O que eu vou encontrar no meio da prova, né? Então, eu acho que habilidades como a resiliência, né? A gente conhecer o corpo da gente, conhecer o limite. Saber os limites. É muito importante. E você pega hoje em dia, né, o pessoal adolescente, a cobrança é enorme hoje, né? O atleta de alta performance, né, acho que tem uma área da psicologia só dedicada a isso, né? Sim, a psicologia do esporte. Psicologia do esporte e, dentro da psicologia do esporte, os pequeninos, né? As crianças e adolescentes, que eu vejo na minha área. Eu já peguei garoto de 9 anos de idade com lesão de ligamento cruzado anterior. 9 anos. E aí você vai ver, ele estava treinando 6 vezes por semana. O sonho dele, da família, era ser um atleta profissional de futebol. Lógico que, se a gente for ver, os grandes atletas começaram cedo, né? Sim. Mas o cuidado que tem que ter com uma criança de Imagina. 9 anos, uma criança, né? De E o 9 cuidado anos, emocional também, né? Acho que muito mais o emocional, né? E vamos falar, com 9 anos a chance de ser um sonho do pai e da mãe é grande. Muito maior do que ser o sonho dele, né? Mas eu acho que o cuidado emocional da família que tem o garoto praticando esporte do próprio atleta, né, Gabriela? Exato. Não deve ser, e não é fácil de lidar, né? Porque você tem que lidar com a expectativa de todo mundo. Exato, às vezes é a pressão que os pais colocam, né? Tem que ser bom, tem que conseguir, tem que ganhar. Então já vai com uma demanda grande, que gera muita ansiedade, muito medo. E se der errado? Se não der certo, né? E se eu não atingir a expectativa, que às vezes nem é dele, mas é dos pais. Exato. A psicologia do esporte talvez é uma área... Depois desenvolva até questões de ansiedade, depressão ali, né? Exato. Já vai uma sementinha ali, né? Eu li em alguma vez, numa época de Olimpíada, né? Tava saindo uma matéria falando disso, né? A quantidade de transtorno de ansiedade de atletas olímpicos. Sim, é altíssimo. Porque é o cara que está lá em alta performance, cobrança, né? Não é?
E às vezes é aquele minuto, aquela hora que ele tem para mostrar tudo que ele treinou no ano inteiro. Pois é, você pega alguns esportes específicos, você pega a natação. O cara se prepara 4, 8 anos, uns 2 ciclos olímpicos para chegar e ele tem, naquele momento, uma prova de 21 segundos, que é o que vai definir a que vida vai definir, dele, né? Se todos esses 8 anos valeu a pena. Imagina o grau de ansiedade que isso não gera, né? E a tolerância à frustração, né? Que nem no ciclismo, como ocorre? Às vezes a gente se prepara, treina, tá num dia ótimo e fura o pneu da bike. Sim, o imponderável, né? O imprevisto. Ou cai. Então, é lidar com a frustração, né? E para isso precisa de recurso emocional, habilidades socioemocionais que a gente fala, né? E lidar com isso e lidar com a dor também, né? Porque uma coisa do esporte é que muitas vezes você vai sentir alguma dor em algum momento, seja no treino, seja na prova, seja então saber lidar, identificar isso, né? Eu lembro uma vez que a gente estava conversando numa live que a gente fez no começo da pandemia. Lembro! E eu lembro que me marcou você falando só assim, a gente precisa se atentar às coisas que são controláveis e às coisas que são incontroláveis, né? Exato. E me marcou bastante essa sua frase de o que a gente controla e o que a gente não consegue controlar. E como vai lidar, né? Exato. Às vezes no inconsciente a gente quer controlar tudo, Exatamente. né? Isso que eu ia falar. Quando você quer controlar algo que é incontrolável, acho que talvez isso gere ansiedade. Né? Eu não consigo, né? Como? E eu acho que o esporte, ele traz muito isso. A gente não controla todas as variáveis. E às vezes a mente está preparada, mas o corpo não responde. Acontece isso também, né? Não, esporte, né? E aí entra você botar uma criança para a gente falou só do lado, né? Eu falei da lesão do ligamento, mas e os benefícios, né? Exato. Como que você enxerga isso? Os benefícios da criança, do adolescente, o que o esporte ensina para a vida, né? Muita coisa. É, né? Muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, lidar com a frustração, a resiliência mesmo, ela ter foco, planejamento, organização, recruta aí muito neurotransmissor bom, né? Sim. Para a saúde mental. Então... Produz, né? Tudo que é substâncias endógenas boas, né? Para o cérebro, para o corpo, né? E numa fase complicada, né? Do desenvolvimento, né? Na adolescência, por exemplo, né? Sim. Eu gosto muito de esporte, eu sou suspeita para falar. Não, acho que todo mundo que vai um pouco para a área de saúde, eu acho que gosta de esporte, né? Eu acho que sim. Você pega psicologia, fisioterapeuta, medicina, a incidência de atletas nessas áreas é grande, né? É grande. Você vê, Matheus jogou vôlei, né? Muito tempo. Eu nadei, meu esporte base foi natação, Gabriela ciclismo. Você vê que existe foi feito um estudo uma vez na Faculdade de Medicina da USP, que até hoje, por muito tempo, acho que é a faculdade mais difícil de se entrar no Brasil. A incidência de atletas de excelência cursando medicina na USP era altíssima. Interessante. Porque eles têm isso que você falou. É um atleta que foca, que tem atenção, que sabe direcionar a força dele para aquilo. Eles passavam no vestibular. Então, tanto que quando a gente ia jogar contra a USP, eram jogos dificílimos, porque eles tinham excelentes atletas. Eu acho que desenvolve disciplina. É isso. É muita disciplina, né? O esporte ensina muito, né? Ô, Gabriela, e pessoas que nunca praticaram esportes, né? Não atividade física, esportes. Sim. Depois de uma certa idade, começar a desenvolver. Como que você vê isso? Eu acho positivo. Acho muito positivo. Eu acho, claro, ela precisa encontrar algo, né? Começar aos poucos, de acordo aí com a idade, o que ela também gosta, tem afeto, porque pode ser uma dança, pode ser uma academia, mas enfim, o movimento, isso é muito positivo para a saúde mental. Eu falo que a maioria dos meus pacientes, se fizessem um esporte, não seriam meus pacientes. E é verdade. Mas é real. Isso é muito legal. A força que a atividade esportiva tem de controle mental, né? De melhora da condição de saúde mental. É muito. E olha o início da pandemia, a explosão de beach tênis que a gente teve. Né? E o quanto que essas pessoas hoje, né? Eu tenho visto muitas pessoas hoje que começaram lá em 2020, a hora que estava tudo fechado. E hoje é uma atividade física, né? Exato. É um esporte. Exato. É uma atividade social. Exato. Então, assim,
como que isso transformou a vida de muitas pessoas. Porque entra naquilo também do objetivo, do foco. Então, eu crio ali um núcleo, vínculo com as pessoas, se torna o meu ambiente social. Então, eu vou lá, eu confraternizo, me divirto. Eu tenho que estar bem para ir lá jogar. O pessoal vai competir, eu quero assistir. Sim, é muito um positivo. estímulo mental, né, que o esporte traz e que vai só produzir lá as Isso endorfinas. torna a semana melhor, né? Exato. Você sabe, você vai ter uma competição de ciclismo no final de semana. Sua semana vai ser diferente, você vai se alimentar bem, vai querer dormir. E aí, depois disso, você começa a entrar naquele modo que se você não tem, o corpo e a mente sentem uma falta tremenda, né? Sente. Você tá mais irritada no trabalho, você não tá com a cabeça boa, você vai ver, foi a semana que você não pedalou, que você não nadou, que você não teve exposto àquela atividade que te faz tão bem, né? Eu acho, e eu incentivo meus pacientes a iniciarem algo, não importa o que é, enfim, eu acho que cada um de acordo com a sua realidade, mas fazer algo, uma caminhada, uma dança, não importa, o importante é isso, tá em movimento, isso é importante. Muito legal. Muito legal. Gabriela, a gente está chegando próximo do fim. A gente sempre tem uma pergunta final para o convidado deixar um conselho para as pessoas que estão assistindo. E esse foi um episódio muito especial, diferente muito do que a gente fez até hoje, né? Falar sobre saúde mental é algo que a gente vê fundamental na nossa sociedade, né? Exato. O que daria para você deixar de conselho para as pessoas nessas bases, né, nesses pilares da saúde mental que a gente conversou hoje? Perfeito. Eu acho que assim, bom, daria para falar muita coisa, né? Com certeza. Mas eu acho que elas olharem para dentro delas, né? Perceberem, tentarem entender o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas buscam para a vida delas, né? Em relação a terem objetivos, pensarem em coisas que elas podem fazer pro bem-estar dela. Muitas vezes um esporte, ter uma boa qualidade de vida. Então, eu acho que isso, né? Acho que é chamar atenção para isso, né? O olhar para dentro de você, né? E achar de que maneira que você consegue se estimular para continuar com prazer nas coisas. A palavra prazer, né? Acho que é tão importante você ter prazer no que você faz. Exato. Prazer no trabalho, prazer nos relacionamentos, prazer na atividade esportiva. E acho que isso vai levando você cada vez mais para frente. Exato. Né? Encontrar uma paixão, né? Algo que te mova. Eu acho que é isso, porque a depressão, a ansiedade, ela está muito relacionada também à falta de ter algo que dá um sentido na vida da pessoa, né? É como se tudo fosse perdendo o valor, o sentido. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Ela encontrar dentro dela algo assim. E esse excesso de informação que as pessoas têm hoje? Filtrar. Informações rasas, né? Não são informações profundas, mas as pessoas acabam tendo tanta informação, né? Por rede social, por uma série de canais que eu acho que acaba complicando também a cabeça das pessoas, né? Exato. E filtrar o que é importante para ela. Nem sempre o que ela está ouvindo faz sentido para a realidade dela, né? Então... filtrar mesmo, né? Às vezes você tá lá numa rede social, alguém coloca uma notícia de uma catástrofe num lugar que você não... Longe de onde você está, fora da sua realidade, mas aquilo te impacta. De alguma maneira, né? Você parou para ler aquilo lá te traz... Você vai reagir a isso de alguma coisa, né? Então, filtrar, vale a pena ficar vendo isso? Vale a pena se expor a tanta coisa? E o que isso vai gerar em mim? Né? Porque, às vezes, aquela notícia vai gerar uma ansiedade, um medo, né? Muito legal. Muito legal. Aprendemos muito aqui, Matheus. Muito bom hoje. Cada dia uma aula. Gabriela. Eu adorei. Muito obrigado pela sua presença. Uma conversa muito engrandecedora. Acho que todo mundo aproveitou demais, né, Matheus? Fica o convite para outras vezes, né? Porque é muita coisa legal para conversar. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é nosso. E a gente encerra mais um episódio. Se você gostou, achou que isso faz sentido para alguém, compartilhe, encaminha. São informações relevantes que uma profissional extremamente experiente trouxe para a gente hoje. Fiquem atentos aos próximos episódios.